A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós iremos estudar a lição de número 12. Ela tem como título o papel da pregação no culto, ou seja, nós iremos falar sobre a função da pregação dentro do ambiente de culto. Qual é o seu papel? Qual é a sua importância? Qual é o seu objetivo? Então iremos estudar e vai ser uma aula maravilhosa. Então, para nós iniciarmos aqui o nosso texto áureo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2, que diz o seguinte: que pregues a palavra, ou seja, entre muitas prioridades que Timóteo tem como servo do Senhor e como também líder e pastor dessa igreja, uma das ordens, uma das orientações de Paulo é que ele não deixe de pregar a palavra de Deus. Pode existir todo tipo de elemento dentro de um culto e dentro de uma missão, mas deixar de pregar a palavra é algo inaceitável para o reino de Deus. E aqui o texto continua: instes, ou seja, insista em pregar a palavra. Aí ele vai dizer a tempo e fora de tempo, ou seja, no tempo certo ou não. Então, o que nós entendemos aqui é que quando nós falamos de a tempo e fora de tempo, nós estamos dizendo e entendendo que não somos nós que determinamos em que tempo, em que época, em que dia, em que mês, em que ano e em que momento nós vamos decidir pregar a palavra ou anunciar a determinada pessoa. Pelo contrário, insista nela. E seja a tempo e fora de tempo, ou seja, no tempo certo ou não, aquilo que eu defino, eu tenho que pregar a palavra de Deus, porque ela não é minha, ela vem de Deus. E também o texto vai dizer, e redarguas, né? Ou seja, você deve convencer, repreender e exortar. Ou seja, você deve, através da palavra, repreender, exortar, e aqui é ensinar, ou seja, não deixe de ensinar, não deixe de repreender e também não deixe de convencer. Convencer através da filosofia, do conhecimento humano? Não. Convencer através da palavra. E o texto termina com toda a longanimidade, ou seja, e doutrina, com toda a paciência e também com tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou e que a partir desse momento você vai transmitir às pessoas que te ouvirem. Então isso é muito importante, é muito prazeroso. A verdade prática vai dizer o seguinte: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, ou seja, como é belo, como é grandioso, como é elevado a missão da igreja em anunciar a palavra de Deus, que vem de Deus, e nós pregamos por causa de Deus. E o texto termina, por intermédio, a verdade prática, né, do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas, tá? Essa questão do intermédio aqui está entre a igreja e a ação do Espírito Santo,
que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, pregar a palavra de Deus está entre o intermédio da igreja, que tem o seu papel, a sua função, né, e a sua prioridade, entre todos os deveres que a igreja tem como corpo de Cristo e como agente missionário amando de Deus. Você tem aqui a palavra, e é através dessa palavra anunciada e pregada que o Espírito Santo age, atuando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 5, leitura bíblica em classe, vai dizer o seguinte, o versículo de número 1. Conjuro-te, pois, que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ou seja, sabendo, preste atenção, sabendo do julgamento e também por causa da sua vinda e do seu reino, por causa desses motivos, o versículo que nós acabamos de refletir, que pregues a palavra, ou seja, uma ordenança que tem propósitos do reino. Versículo 3, porque virá tempos, você deve pregar. Por que você deve pregar? Porque há um julgamento se aproximando dos vivos e também dos mortos. E por causa da vinda do Senhor e por causa do reino estabelecido entre os homens e o reino que será estabelecido por 1000 anos e o reino eterno, nós vamos ver que antes desse julgamento e da sua vinda, seguirão esses homens que estão nesse tempo os seus próprios desejos. E esses homens que seguem os seus desejos, eles não vão dar atenção a essa palavra, mas o fato deles não darem atenção não significa que você não deve anunciar. Por isso que o texto diz, insista a tempo e fora de tempo. Eles não vão dar atenção, eles vão querer desacreditar da palavra. E eles vão, versículo 3 deixa muito bem claro, que eles vão ajuntar para si doutores, mestres, ou seja, arranjarão mestres para si, para dizerem aquilo que eles querem ouvir. E isso é algo que vai acontecer e é algo que já está acontecendo. E desviarão os seus ouvidos, dando atenção a fábulas e não à palavra de Deus que é ministrada aqui no versículo de número 2, a lendas, né? Mas independente dessa situação, o versículo 5 é muito claro, mas tu se sóbrio. Em tudo, sofre as aflições. Seja moderado, né? Eu estou resumindo aqui. Seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador, cumpra o dever de servo de Deus. Essa é a nossa função, essa é uma lição para nós, para que nós possamos aí continuar o nosso trabalho pregando, né, fazendo o nosso dever de servo de Deus e nunca se desanimar, tá bom? Vamos lá para a nossa introdução. Nessa lição veremos a importância da pregação bíblica, ou seja, o ministério da palavra, que pode estar com qualquer pessoa que tem a Cristo como Senhor da sua vida. Ele tem nas suas mãos a palavra de Deus e ela deve ser ministrada. Então, a pregação precisa manter o propósito para qual foi estabelecida, ou seja, revelar Deus e também educar a igreja. O que foge desses princípios básicos da palavra não está em concordância, em consonância com aquilo que Deus quer para a sua igreja. Não é para autopromoção, não é para
promover a igreja, pelo contrário, ela não promove, ela não faz destaque ao pregador, pelo contrário, quando o pregador, que é o arauto, ministra a palavra, ele está destacando o amor de Deus, a obra salvífica de Cristo, a obra da criação de Deus, ou seja, os benefícios do reino são expostos pela palavra, tá? A igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Então a igreja, ela tem princípios, ela tem valor, e esses valores são valores do reino que regem e administram a igreja. Então a palavra, ela não pode entrar em choque com os valores do reino. É por isso que ela não tem como propósito promover o pregador e nem promover a igreja. Ela promove o reino de Deus e os seus benefícios. Então ela não pode entrar em choque com o próprio reino, que estabelece a palavra como item essencial de uma igreja. Então a importância da Bíblia e sua interpretação correta na vida diária da igreja é algo que nós temos que nos atentar. Eu fiz um adentro aqui para que ninguém seja um homem ou mulher de Deus. É preciso ser também um homem ou mulher da palavra de Deus. O título de homem de Deus e mulher de Deus é bonito, é prazeroso, só que nós devemos ser homens e também nós temos mulheres da palavra de Deus. É necessário disciplina no estudo bíblico, porque nós estamos falando da palavra de Deus. É necessário esse estudo bíblico. É necessário também uma disponibilidade de tempo para estudar a palavra, para examinar a palavra com responsabilidade e pesquisando sobre a palavra, sobre os assuntos, sobre o texto, para quê? Até que esse examinador, essa pessoa, encontre o seu verdadeiro sentido, tanto para a sua época em que foi escrito e logo em seguida, após descobrir o seu sentido para aquele momento, descobrir aquilo que o texto ensina para os dias atuais. Então isso é muito importante para o pregador, para a pregadora, e não ficar em cima do púlpito falando asneira, falando coisas que o texto não diz e ensinando coisas que Deus nunca falou para a sua igreja, tá bom? Então a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica, e é isso que nós vamos estudar aqui um pouco mais para frente. Tópico 1 vai falar sobre o ministério da palavra e seu propósito. Aqui, a pregação como proclamação. Então, como proclamação, nós temos como objetivo inicial fazer o quê? Revelar Deus às pessoas. Como é que eu vou entender essa ligação? A palavra proclamar, ela está dentro de um contexto bíblico, com o seu significado de anúncio oficial feito publicamente, ou anúncio dos decretos de um rei ou um governante de alto escalão. Então, quando eu falo de proclamar dentro de um contexto bíblico, ela me dá essa ideia. A outra questão que está envolvido na ideia de proclamar, né, no seu sentido, é elevar a voz. E não está falando de gritar no púlpito, tá bom? Elevar a voz para que a palavra seja ouvida. É interessante quando nós analisamos dessa perspectiva que muitas vozes ecoam no mundo. A voz dos poetas, a voz dos sábios, a voz dos cientistas, a voz das pessoas comuns,
a voz daquele que quer fazer do seu jeito, ou seja, a voz ela está em todo lugar, cada um quer ter voz, cada um tem uma voz, e quando eu falo voz, está falando daquilo que está pronunciando. E é interessante quando a gente fala desse arauto, que é elevar a voz, é que se eu preciso de elevar a voz, é porque alguém também está falando, é porque alguém está pronunciando, é porque alguém está falando sobre algo, sobre uma ideia, sobre um pensamento. Quando eu elevo a minha voz, as outras pessoas são orientadas a me escutar para que possa ouvir aquilo que eu tenho para falar. Então, nesse mundo há várias vozes, mas quando nós elevamos a voz, nós estamos dizendo que nós estamos sobressaindo sobre as questões da filosofia, as questões da ciência, porque todo mundo está falando. E quando nós elevamos a nossa voz, nós estamos dizendo: Deus é quem cura, Deus é quem liberta, Deus é quem transforma, Deus é quem salva, Deus é quem liberta o homem e fala sobre o pecado, e fala sobre a justiça, fala sobre o juízo, fala sobre o céu, fala sobre o inferno, ou seja, é nesse sentido de elevar a voz, é sobressair sobre os demais pensamentos que existem no mundo. Então o verbo grego kerusso, traduzido como proclamar. Ou seja, eu estou falando da palavra que também surge como kerux. Esse kerux é o arauto, tá? Então, quando a gente fala sobre o verbo grego kerisso, né, traduzido como proclamar, eu tenho uma outra palavra que é originária dela, que é kerux. E esse kerux é arauto. Então nós estamos falando de uma suprema proclamação da vontade de Deus. Isso é importante. Quando a gente fala de mensagem de Deus, quando a gente fala da palavra de Deus, nada mais é do que falar da vontade. A vontade de Deus. O texto bíblico nos diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento dessa salvação maravilhosa, dessa graça. É justamente isso. Quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, nós estamos falando a vontade, e aquilo que eu estou falando não vem de mim. Não é da minha igreja, não é da minha placa. É a vontade de Deus para o homem, tá bom? O subtópico de número 2 vai falar sobre o caso emblemático de Lídia. Lídia, uma vendedora, né, de tecidos, de panos finíssimos, caríssimos, que atendia a uma classe elevada. Você vai entender e vai compreender que Paulo, lá em Atos capítulo de número 16, e vai ser mencionado tanto no versículo 14 quanto no versículo 40, ela aceitou a Jesus quando Paulo, na sua viagem pela Macedônia e passando em Tiatira, Lídia, vendedora de tecidos, ela fez o quê? Ela se entregou a Jesus porque ela ouviu a palavra. Então ela fabricava e vendia roupas, né, de púrpura à alta sociedade. E é um caso emblemático. Por quê? Porque essa mensagem do amor, a mensagem do amor de Cristo, tinha um forte, e tem, na verdade, um forte apelo à misericórdia. Ou seja, todos podem ouvir a palavra, todos podem aceitar a palavra. A palavra de Deus, ela não é exclusiva a um grupo étnico, a um grupo racial, ela não está direcionada a um padrão, pelo contrário, ela atinge todas as camadas da sociedade, inclusive os mais
ricos. A palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias e é mais do que um discurso inflamado. Quando a gente fala de política, a gente tem uma ideia aí aproximada do que seria um discurso inflamado. Quando nós falamos sobre exposição de ideias, nós lembramos muito da questão da filosofia, né? E nós tentamos ver essa diferença quando a gente fala de um mundo político, do seu discurso político, do discurso filosófico e do discurso cristão. Há uma diferença muito grande entre esses dois pontos, esses dois exemplos que eu citei, tá? Então, aqui, esse caso emblemático, nós vamos ver que a pregação foi esse instrumento para chegar até essa vendedora de púrpura. Tanto é que aqui nesse episódio, quando a gente fala de caso emblemático, é algo fora do comum. Então, muitas mulheres foram ali ouvir Paulo ministrar em Tiatira, o próprio texto diz isso. E uma delas, chamada Lídia, se destacou entre elas, aceitando a Jesus e depois dando suporte ao ministério de Paulo e Silas, se não me falha a memória, Paulo e Silas estavam aqui nesse episódio, para que ela agraciasse Paulo e Silas com a sua residência e daí provendo alguns recursos, tá bom? Então isso foi muito importante e mostrou que o evangelho ele não tem uma classe social definida, pelo contrário, ele alcança todo tipo de pessoas, tá? A pregação como instrução. E voltando aqui, né? Quando a gente fala desse caso emblemático, você não precisa modificar a sua igreja para chamar a atenção dos mais ricos. Você não precisa mudar a mensagem para manter essas pessoas mais ricas ou qualquer tipo de classe social. Pelo contrário, só pregue a palavra. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, tá bom? A pregação como instrução. Aqui nós vamos ver que a palavra de Deus ela precisa amadurecer e ela precisa também as pessoas de serem instruídas e disciplinadas. Esse contexto aqui é muito importante, por quê? Quando eu falo de amadurecimento no Evangelho, eu estou falando daquela mensagem que tem conteúdo, daquela mensagem que a pessoa que a expõe tem consciência e responsabilidade sobre aquilo que está sendo falado dentro da palavra. Ele não diz o que a palavra não diz. Ele não fala aquilo que Deus não falou. Ele não orienta naquilo que a Bíblia não orienta. É importante esse amadurecimento para que nós não sejamos meninos inconstantes na fé e nós possamos transmitir a palavra com muita responsabilidade, muito temor e muita prudência, porque nós estamos trabalhando, vamos pôr entre aspas, né, com vidas, pessoas que têm a sua família, têm seus filhos, têm o marido, têm a esposa, têm um trabalho, tem aquela congregação ao qual ela está ali se dedicando. Então eu preciso ter responsabilidade com essas pessoas. Eu preciso ter um compromisso com a igreja de transmitir somente a palavra de Deus e nada mais, tá? Por quê? Porque elas necessitam ser discipuladas e instruídas. E olha a questão aqui. Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Ou seja, ele ensinava a palavra de Deus com muita responsabilidade e muita prudência. E um termo que aparece aqui, que é muito importante, né? Não aqui no texto de Mateus capítulo 4, mas o texto correlacionado, que é Mateus capítulo 7, versículo de número 28, que diz o seguinte: e ele ensinava não como os escribas. Os escribas eram os doutores da lei.
ele não ensinava como os escribas, mas como alguém que possuía autoridade. Ou seja, os escribas eram a autoridade, os escribas eram os ensinadores, os mestres da lei. Mas quando Jesus abria a boca para falar sobre a palavra de Deus, ele não pregava como os escribas. Alguma coisa incomodava na forma como os escribas ensinavam, da forma como eles expunham a palavra de Deus. E Jesus ensinava como quem tem autoridade, dominava o assunto, falava com prudência, falava com respeito, falava com autoridade, tá? E nós vamos entender que essa questão da autoridade, que é o texto de Mateus capítulo 7, versículo 28, exousia, né? É o poder e a liberdade, ou seja, tem correlações com escolhas e direito de agir e pensar. O pregador, ele tem muito disso. Ele precisa ter autoridade, ou seja, o poder e a liberdade de escolha. Então isso é importante para o pregador, ele precisa entender que ele tem esse poder dentro da palavra, de transmitir através da autoridade que Deus dá para ele, essa liberdade de se expressar, de falar, de dar aquilo que o povo precisa. O que é que o povo precisa? O povo precisa de uma genuína palavra e ele vai transmitir essa genuína palavra com muita responsabilidade, porque ele não está preso. Ele não está acorrentado, ele tem escolhas para fazer dentro do texto, ele vai aplicar esse texto para o povo. Então ele tem a liberdade de agir e também de possuir ou de pensar. Então essa ideia de autoridade ela é muito importante, nós precisamos exercer essa autoridade. A autoridade não é você mandar na igreja, não é porque você pegou o microfone que você vai falar o que você quer. Não é isso. A autoridade é o domínio que você tem sobre alguma coisa. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o seu domínio. Só que você tem que ter a liberdade de agir dentro da palavra, mas sem desrespeitar e sem desviar a palavra de Deus, tá bom? E aqui, quando nós falamos sobre pretensão ministerial, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, uma das qualificações é que ele seja apto para ensinar, tá bom? Então aqui nós temos uns pontos bem interessantes sobre essa questão do ensinar, né? Jesus ensinava com autoridade, ensinar com autoridade é educar, é treinar, é instruir, é proclamar o termo que nós já falamos, é encorajar, é aconselhar, ou seja, esses termos gregos que definem ensinar, que são aqui 5 que eu separei, dão essa alusão. Quando eu vou para o Velho Testamento, eu tenho 12 termos hebraicos para a palavra ensinar, que me dá a ideia do que? Olha aí essa questão que interessante que é. Quando eu falo de autoridade, quando eu falo de ensino, esses 12 termos hebraicos, eles querem dizer familiarizar-se com o que? A palavra. Entender, ensinar, ensinavam, falar, dizer, saber, conhecer, disciplinar, corrigir, instruir, ter conhecimento profundo. Ensinar é um dos termos hebraicos e uma das palavras tem essa ideia de ter conhecimento profundo, guiar, ensinar, instruir e ensinar. Então nós temos aqui, tanto no hebraico quanto no grego, reflexões profundas sobre cada palavra. E em cada
ponto que ela é exposta dentro do seu contexto, ela me traz uma ideia muito importante e muito interessante, tá? Então vamos lá. Entendendo essa questão do ensinar, então ensine com sabedoria, ensine de maneira profunda, ensine com autoridade, tá? O ministério da palavra e sua importância, tópico 2. Subtópico de número 1, a edificação da igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, porque ele exorta e também consola. E essa palavra confronto, ela fala muito para nós. Por quê? Porque as pessoas, no geral, elas não gostam de ser confrontadas. Quando você está conversando com alguém e você a confronta naquilo que ela pensou, naquilo que ela falou e da forma como ela agiu, quando você confronta ela, e vamos usar o exemplo aqui da palavra de Deus, ela se sente incomodada pelas suas palavras, pela forma que você falou, ou seja, confrontou uma ideia, confrontou um conceito, confrontou uma realidade. Quando há esse confronto, há um incômodo da parte do outro concernente àquilo que foi dito e concernente àquilo que foi feito. Então, essa palavra ela tem muita importância aqui dentro do texto que o autor colocou. Essa edificação. Para uma pessoa ser edificada, ela precisa primeiramente ser confrontada, né, pela palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo que faz a obra. Então, quando há esse confronto de ideias, de pensamento, de modo de vida, modo de viver, você entende que algo pode ser feito ali. E quando a pessoa entende, compreende que ela precisa mudar, porque ela ouviu o confronto, ela ouviu a palavra, o Espírito Santo vai lá e muda e transforma a vida daquela pessoa, tá? O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. A maioria das vezes no contexto da igreja. Então essa ideia de exortar e consolar está dentro desse ambiente da igreja. Por que muitas intrigas e contendas acontecem fora da igreja? Porque você quer impor um pensamento bíblico àquela pessoa, sendo que dentro desse contexto fora da igreja, o amor precisa ser anunciado e pregado. A partir do momento em que essa pessoa aceitou a Jesus, ela está dentro do seio da igreja, ela não precisa mais ficar só na base do amor. Ela precisa mudar. Então essa palavra vem, confronta ela também e faz ela entender que ela precisa de mudanças. Então, por isso que em muitas igrejas o domingo é tido como um domingo evangelístico, porque a palavra ela é mais evangelística, porque ela tenta trazer, resgatar aqueles que se haviam perdido, aqueles que estão fora desse arraial. Então, se você pega uma pessoa que não é da igreja e você ministra uma palavra dura, logo ela vai ter uma resistência. Ah, você tem que fazer isso, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber. Peraí, eu sei que ela tem que parar de fazer isso, mas primeiro pregue a mensagem do amor, pregue a mensagem do arrependimento, pregue a mensagem do perdão, pregue a mensagem da salvação. Quando ela estiver dentro da igreja, ela vai receber as orientações e as exortações necessárias. Por isso que a palavra paraklesis, que é exortar e consolar, está dentro de um contexto da igreja, tá? E aqui vamos entender uma coisa aqui, dentro dessa questão da palavra, da edificação. Quando nós temos um texto e nós estamos falando de igreja, né? O pastor, o obreiro, a irmã vai pregar, tá? O que eu preciso nessa ministração para que ela tenha
a atenção, para que ela tenha o respeito e a admiração das pessoas e, consequentemente, aí, aquilo que a pessoa pega para ela. O que eu preciso dentro dessa palavra? Uma análise, eu preciso, como estudante da palavra de Deus, eu estou lidando com pessoas, então eu preciso fazer uma análise exegética, eu preciso fazer uma análise histórica, cultural, gramatical do texto, se for possível, tá? Então isso dá trabalho para elaborar. Os irmãos concordam comigo? Ter uma exposição de livros, ter livros custa caro, ainda mais no Brasil, onde as pessoas não estão habituadas a ler. Graças a Deus que nós da Escola Bíblica Dominical, você que está me ouvindo, você gosta de ler, porque se você não gostasse de ler, você não iria na escola dominical, porque você gosta de ler, você gosta de aprender, e é por isso que você é aluno, ou é professor, professora, ou aluna, né? Porque você tem esse interesse. Então dá trabalho, eu não vou falar que é fácil, tá? É mais fácil, quando você ministra, fazer analogias dentro de uma pregação e pregar temas atuais, do que explicar o texto, não é verdade? Quantas mensagens você já viu que a pessoa começa em Gênesis e termina em Apocalipse, ou põe Moisés atravessando o mar e não passa Moisés do outro lado? Então acontece muito essas questões. Por quê? Porque ele não lê o texto, ele não interpreta o texto e ele não aplica o texto. São 3 regrinhas básicas de um estudo bíblico: ler, interpretar e aplicar às pessoas. Então, o que não está baseado na Bíblia perde sua importância. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado quando nós estamos pregando, porque nós estamos edificando a igreja. Se eu estou edificando a igreja, eu preciso tomar cuidado com essas questões. Então, o que vai sobrar de uma pessoa que não estuda, de uma pessoa que não elabora, de uma pessoa que não está preocupada em transmitir a palavra, mas fica com jargões, frases de efeito? Vai sobrar apenas a ideia do pregador, que tem como principal objetivo agradar ao público com suas palavras de autoajuda. É isso que vai se tornar essa ministração. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? Então vamos lá. Então a exortação, o pedido de Paulo a Timóteo é: leia, ou seja, ler é aprender, grife aí. Ensinar é transmitir, ler, aprender, eu estou adquirindo conhecimento. Ensinar a palavra é transmitir o conhecimento que você aprendeu. E como você está ensinando, transmitindo aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu, você tem aí a missão de exortar. E exortar está ligado à prática, tá bom? A mensagem, ou seja, a mensagem, né, ler, ensinar e exortar, está ligada à mensagem. Então, essa mensagem precisa ser clara, precisa ser objetiva, precisa ser entendível, precisa ser completa e amorosa, tá? Por quê? Porque nós a interpretamos sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o texto histórico e literário. Então você pode ser um grande teólogo, você pode ser um grande estudioso da palavra de Deus, mas precisa ter a orientação do Espírito Santo. Você precisa ter a orientação do Espírito Santo, mas você não pode ignorar o processo didático para elaborar o seu sermão, para que ele tenha sucesso. E qual é o sucesso? Alcançar vidas e ganhar almas para o reino de Deus, tá bom? Subtópico de número 2, formação de valores. Aqui nós temos como propósito a consciência cristã e a guerra cultural. Então nós temos aqui uma guerra cultural que nós enfrentamos, né, todos os dias.
Contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Nós temos que ter responsabilidade, espiritualidade e identidade. A mensagem transmite isso: responsabilidade, espiritualidade e identidade com a palavra. Quando nós falamos dela ser eficaz, nós estamos falando daquilo que produz, ou seja, daquilo que tem virtude ou poder de produzir. É algo eficaz em condições normais ou não. Então aqui nós estamos falando de algo eficaz, que é a palavra de Deus. Nós temos que colocar, ensinar, para que essas pessoas tenham uma consciência cristã, e essa palavra consciência é muito forte, porque nós estamos vivendo em um mundo ao qual é proibido proibir. Lembra dessa frase lá da década de 60? Nós estamos também vivenciando, e nós já estudamos isso em outras lições, uma contracultura aos valores sólidos. E isso é muito perigoso, porque grupos sociais como LGBTQIPN+, e outros grupos políticos de esquerda, centro-esquerda, né, tentam destituir, e grandes escritores também da área da filosofia e dentre outras áreas, destruir os valores cristãos, judaicos cristãos, na verdade, e os valores sólidos, valores familiares. O casamento monogâmico e heterossexual são exemplo de conceitos que foram petrificados ao longo dos séculos e que estão sendo dissolvidos pela contracultura. E é muito perigoso, porque nós estamos falando da palavra de Deus num ambiente social muito dominado pela esquerda. Nós estamos falando de um mundo político polarizado. Nós estamos falando de um ambiente econômico e também espiritual. Nós estamos falando da palavra de Deus em meio ao caos. Cada um tem o seu conceito, cada um tem as suas ideias, por isso que fala do arauto, aquele que sobressai, a voz que sobressai. E isso é importante. Nós precisamos da política? Precisamos. Mas a palavra de Deus ela tem que ser suprema. Nós precisamos da economia? Precisamos comprar, vender. Mas nós temos a palavra de Deus que tenta trazer o equilíbrio nessas áreas, para que não haja desigualdade. A palavra de Deus é o quê? É aquilo que proclama contra também. Não é aquilo que apoia o erro, é aquilo que proclama. Então, quando nós falamos de pentecostais, uma das características é que os pentecostais têm um viés de protesto. Como é que ele vai protestar contra a política? Como é que ele vai protestar contra as injustiças sociais que estão na área da economia? Como é que ele vai protestar num ambiente social? Através da palavra, porque nós temos um viés de protesto. E assim nós protestamos com a palavra de Deus. E isso é muito importante. Subtópico de número 3, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Aqui nós estamos falando de uma geração perversa, mencionada em Mateus 17, também em Atos capítulo 2, versículo de número 40. E o texto também cita lá em Timóteo capítulo 4, versículo 10, um homem chamado Demas, que havia amado mais o mundo presente, né, do que o mundo vindouro. E assim, Paulo o menciona como aquele que o abandonou. Então, quando nós falamos de uma cultura sem Deus, é justamente isso. Nós estamos falando de um povo perseguido, nós estamos falando de um povo que é perseguido culturalmente, judicialmente e politicamente. Isso nós não podemos negar. No Brasil, a análise que eu faço é que nós temos uma perseguição, sim, e ela existe, política
tá bom? Vindo de centro-esquerda e de esquerda, que abomina a religião e que enaltece o Estado. Isso é fato, não tem como negar isso. Nós também temos uma perseguição cultural que é muito forte no nosso Brasil. A imposição da cultura, dos padrões mundanos é muito forte através das mídias, através dos jornais e tudo mais. E nós também temos uma perseguição intelectual, que às vezes as pessoas não param para analisar. Essa questão intelectual no Brasil, ela é muito forte, né? Através dos livros, através das escolas que muitas das vezes são escolas públicas, escolas a nível de Estado, são escolas e universidades que impõem um ensino progressista, e nós já estudamos isso, através do ensino, através do ensino secular. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu lembro que num dos eventos de uma conferência de escola dominical, eu falei que há uma luta muito grande. Por quê? Porque nós estamos falando de uma escola dominical que tem 60 horas por ano, 60 horas, isso se você tirar aí eventos que podem acontecer e podem interditar a escola dominical, contra 800 horas anuais de um aluno dentro de sala de aula. Então, a luta é muito desigual. É por isso que a palavra de Deus ela tem que ser primazia, porque ela supera toda essa diferença que existe entre uma escola secular e a escola bíblica dominical, tá? Então nós vamos ver que nós somos um povo, em muitos casos, muito mal compreendidos, porque nós estamos totalmente interligados à sociedade, à mídia, a grupos sociais e políticos. Então, causa um certo desconforto, sim, tá? E nós somos um povo também rejeitado por agir e pensar. Então, isso causa bastante estranhamento, tá? Então, nós vivemos uma contracultura, aonde eu estou falando, e com um tema aqui que eu coloquei, que é um tema, uma frase da década de 60, que é proibido proibir. Então nós vivemos uma desconstrução da Bíblia, uma desconstrução da família, o culto a essa criatura, nós estamos vivendo a dessacralização da vida, ou seja, o aborto sendo implantado, a desconstrução da masculinidade e da feminilidade do homem e da mulher. Nós estamos vivendo uma revolução sexual, isso é fato, uma desconstrução dos valores sólidos, a transgeneridade em alta nos nossos tempos. E Romanos capítulo 12, versículo 2 fala muito bem sobre isso. E não vos amoldeis a este sistema ou ao sistema deste mundo. Mas, em vez de você se amoldar, é mais preferível e mais saudável se transformar. Mas, sede transformados pela renovação das vossas mentes. Isso é interessante, né? Não vos amoldeis. Existe uma forma e você se amolda, então não há mudança. Mas quando o texto vai continuar, ele diz, mas sede transformados. Você não vai ficar numa forma. Você vai ser transformado pela renovação das vossas mentes, ok? Tópico 3, o ministério da palavra e sua fundamentação. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem. Então nós temos que entender que nós não devemos ultrapassar aquilo que está escrito. Seja num sermão temático, seja num sermão textual, seja num sermão expositivo, não importa. Não ultrapasse aquilo que está escrito. Na teologia, eu sei que existe um termo que fala sobre aquilo que não está escrito, que é a palavra inferência. Isso é muito bom, é sadio, pensar além daquilo que está escrito. Mas nunca extrapole os limites, porque você pode
nessa inferência, introduzir, por exemplo, uma heresia. E isso é muito prejudicial ao contexto bíblico, ao contexto da igreja. Ele vai citar aqui Apolo, tá? Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. O dever de ser bíblico, né? Ou seja, devemos ser bíblico, a pregação em muitos espaços virou um modismo, uma pregação de autoajuda, uma mensagem que amacia o ego, se tornando aí pessoas se tornando seguidores, né? De pessoas que não têm compromisso com a palavra em redes sociais, que não têm temor, só querem aproveitar das pessoas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E a ênfase dessas pessoas muitas das vezes está na performance, no financeiro, e isso nós já sabemos que existe muito. Devemos ser como os bereanos. Por quê? Atos capítulo 17, versículo 10 ao 11, fala sobre eles. Os bereanos examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo o que Paulo e Silas falavam eram verdade. Então eu deixo uma frase aqui, que sejamos mais bereanos e menos fariseus. Essa seria a mensagem final aqui, que sejamos mais bereanos e não fariseus, porque o fariseu prega e não pratica. O bereano ouve e confirma se tudo aquilo que está sendo anunciado é verdade. É por isso que temos muitas pessoas frustradas, muitas pessoas decepcionadas, porque ouviram mensagens que não trouxeram edificação, mas destruição. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo.